Quem domina a sua mente? Esta é a proposta dessa semana. Como entender esse assunto? Qual é a mensagem que Paulo traz aos irmãos em Filipenses? O que podemos aprender com os irmãos de Filipos? Fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero agradecer a todos os participantes, aos irmãos que deixam seu like, deixam seu comentário, que interagem conosco através do seu comentário. Eu quero também convidar a todos que querem participar do grupo EBD com João Gomes, via WhatsApp, envie uma solicitação para a gente, mande lá sua mensagem dizendo que você quer participar, o meu contato está aí na descrição do vídeo, então não percam esta oportunidade. Ali nós vamos estar conversando, trocando conhecimento e aprendendo um com o outro. Quero já saudar a todos os nossos irmãos que estão participando, a nossa irmã Jane, nosso irmão João, nosso irmão Vidal, o nosso irmão Osiel, que está participando agora, Gessé, Tiago, e todos os outros, me perdoem não citar os outros nomes, nosso irmão Raimundo, os irmãos que estão agora participando do grupo EBD via Zap. Muito obrigado pela sua interação, muito obrigado pelo seu carinho, e me perdoe por não citar outros nomes que agora eu não me lembro. Então, participe, não fique de fora, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, deixe o seu like e vamos levar conhecimento às pessoas. Qual é o conteúdo da carta que Paulo escreve aos irmãos de Filipos? Qual é o conteúdo? Vamos ver aqui. A introdução. Qual é o conteúdo? A introdução nós temos no capítulo 1, tá? Versículo 1 ao 11. E ali nós vamos encontrar o endereço, tá? No primeiro ponto. Nós vamos ver que ali há ação de graças, oração e confiança. Capítulo 1, versículo 12 ao 26. No segundo ponto, nós vamos ver Paulo prisioneiro, cheio de esperança, no capítulo 1, versículo 12 ao 26. Aqui no terceiro ponto, nós vamos ver o exemplo de Paulo, tá? Que o exemplo de Paulo era consolo para os crentes que sofrem, tá? Capítulo 1, versículo 27, no capítulo 2 ao versículo 18. No quarto ponto, nós vamos ver características da vida cristã, que está no capítulo 2, versículo 1 ao 18. Nós vamos ver aqui no primeiro ponto das características da vida cristã, a humildade segundo o exemplo de Cristo, que está no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. No segundo ponto aqui desse quarto ponto, nós vamos ver a humildade e encarnação de Cristo, que está escrito no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. No terceiro ponto, nós vamos ver a dedicação e legado de Cristo, do capítulo 2, versículo 12 ao 18. Qual é o quarto ponto? Aliás, quinto ponto. O quinto ponto, que se refere ao conteúdo da carta aos Filipenses quando Epafrodito e Timóteo são enviados e devem ser acolhidos como se fossem o próprio apóstolo Paulo. Está no capítulo 2, versículo 19 ao 30. No sexto ponto, nós vamos ver a digressão contra os legalistas, que está no capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Não só contra os legalistas, contra os judaizantes, tá? E a rejeição pessoal de Paulo aos valores ditados pelo orgulho humano, tá? Que está no capítulo 3, versículo 14 ao 15. E no terceiro aqui, dentro desse quinto ponto, a necessidade de uma vida cristã coerente. Capítulo 3, versículo 17 ao 21. No sétimo ponto, nós vamos ver as admoestações finais do apóstolo Paulo, que está no capítulo 4, versículo 19. E também a sua saudação final, que se refere ao encorajamento e às apreciações. Então, o que temos aqui? Nós temos aqui, nisso que eu coloquei na lousa, para que os irmãos possam ouvir e anotar, nós temos aqui o conteúdo de toda a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Então é sobre tudo isso que Paulo vai tratar na igreja, vai tratar com relação à igreja de Filipos. Então,
este conteúdo é um conteúdo muito importante. Então nós vamos ter aqui, tá? Neste conteúdo, em todo esse conteúdo, qual é a mensagem que Paulo quer passar aos irmãos que pertenciam e faziam parte do corpo de Cristo naquela igreja. Então nós vemos aqui todo esse conteúdo que precisa ser analisado com muito carinho e com muita dedicação para que você possa extrair o máximo de lição para a sua vida e aplicá-la no seu dia a dia. Agora vamos ao texto de Filipenses, capítulo de número 4, e vamos começar a discorrer sobre este assunto, e você vai poder colocar aí, né, rechear a tua aula à medida que nós vamos fazendo o comentário. O capítulo 4, o apóstolo Paulo começa da seguinte forma. Nós passamos aqui o endereço, nós passamos aqui, né, o conteúdo, tá? O conteúdo a quem o apóstolo Paulo se dirigiu, baseado nesses conteúdos que eu apresentei aqui. Passamos aqui uma breve introdução e agora nós vamos começar a falar um pouco, comentar um pouco sobre os versículos do capítulo 4 e você vai recheando a tua aula conforme eu vou comentando aqui. Paulo começa assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos. A palavra muito aqui não está à toa. Muito é mais do que muito. Muito queridos irmãos. Minha alegria e coroa. Minha alegria e coroa. Olha que detalhe. Olha o que Paulo fala. Minha alegria e coroa. Estai assim firmes no Senhor, amados. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Olha como Paulo começa o capítulo 4, tá? Primeiro ele leva, tá? Ele está concluindo aqui a sua fala, porque a palavra, portanto, ela é conclusiva. Ele começa a concluir a sua fala, ele começa a concluir as suas expressões. Então, olha que detalhe interessante que nós temos aqui. Ele coloca no nível de muito amados irmãos. Minha alegria e coroa. O que Paulo está dizendo à igreja de Filipos, tá? Aos irmãos de Filipos, quando ele chama esta igreja de coroa, ele diz minha coroa. Qual o significado do termo coroa? Fica comigo. Existem dois termos no grego para coroa. Então o que Paulo quer dizer? Nós temos dois termos. Nós temos o termo diadema, tá? Diadema, que era a coroa usada em reis, tá? Em reis e príncipes. Então, o primeiro termo aqui que nós temos para a coroa, diadema, que é usada em reis e príncipes. O segundo é Stephanos, que é a coroa do atleta. Paulo, no primeiro versículo do capítulo 4 aqui, ele tem uma mensagem. E qual é a mensagem que Paulo tem aqui? Porque esta coroa era a coroa de louro, aquela que o atleta tanto ansiava por ela, tanto desejava por ela, tanto eles tinham sede por essa coroa. Então Paulo já transmite uma mensagem aqui, eu coloquei mensagem aqui. Qual é a mensagem do termo coroa? O que Paulo está dizendo com este termo coroa? Tá? O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está considerando quando ele olha para a igreja, o que ele está dizendo é: vocês são a minha coroa. Vocês são a minha coroa. Ele está dizendo: vocês são a minha premiação nesta grande corrida missionária. Olha os termos que Paulo usa. Então o primeiro ponto é que a mensagem que Paulo está deixando do primeiro versículo do capítulo 4, capítulo 4 de Tiago, aqui, é que a igreja era a sua coroa, era a premiação neste grande campeonato, tá, da vida missionária. Então a primeira mensagem que temos aqui é que Paulo considera a igreja de Filipos
a igreja lá, os irmãos lá os irmãos em Filipenses, Paulo está considerando-os como coroa. Então esse é a primeira mensagem que nós temos aqui. Então Paulo os considera como Paulo chama eles de grande premiação. Vocês são a minha premiação nesse campeonato missionário, ou da vida missionária. Então, Paulo considera-os como coroa, tá? Considera-os como coroa, e já deixa a primeira recomendação. Ele já deixa a primeira recomendação, que está onde? No próprio versículo 1. Ele diz: estai firmes. Ó, estai firmes. Olha o versículo. Estai firmes. Firmes em quem? Firmes em quem? No Senhor. Então a primeira mensagem de Paulo é com relação à coroa, e depois ele já deixa a primeira recomendação. Olha aqui a primeira recomendação. Estai firmes no Senhor. Agora a grande pergunta é: por que Paulo fez uso desse termo, estai firmes no Senhor? Primeiro, porque a igreja estava passando um momento muito difícil. A igreja estava passando um momento de muita tensão. A igreja estava enfrentando os ataques à sua fé. Tá? A igreja estava passando por perigos, tanto externo quanto interno. Então a igreja primitiva já começou a apresentar os seus problemas. E Paulo começa já dizendo que a igreja era a sua premiação, tá? Usando o termo coroa. E depois já começa: estai firmes, porque a igreja estava passando por grandes perigos. A igreja estava passando por perseguições com relação a falsos mestres. Isso é evidente em toda a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. A fé dos irmãos estava sendo atacada. Quando falamos que a fé dos irmãos estava sendo atacada, isto é, de forma externa. Só que a igreja estava vivendo um outro problema. Que tipo de problema? Porque o ataque dos falsos mestres, dos legalistas, era externos. No entanto, que havia pouca sinagoga, né? Como diz a revista, os ataques eram fortes, tá? Eram fortes. Porém, havia um outro ataque dentro da igreja. Um outro problema dentro da igreja. Que problema? Paulo vai encarar um outro problema, dar de frente com outro problema. Além dos ataques externos pelos legalistas, pelos judaizantes, Paulo tem um outro problema. Só que este problema é um problema interno. Então ele começa com uma recomendação dizendo: ó, estai firmes no Senhor, amados. Paulo chama de amados. Paulo os chama de amados. E no versículo 2, ele vai explicar qual é o segundo problema. Só que o segundo problema é interno. Porque ele diz: ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Olha a mensagem que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja. Porque a igreja enfrentava um problema muito sério. Que problema? Desunião. A igreja está enfrentando problemas relacionais. E lembrem daquilo que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então Paulo está aqui elucidando problemas externos e internos. As duas irmãs estavam com um problema muito sério. Só que Paulo faz algo muito importante como um grande pastor aqui. No primeiro versículo, ele ordena: estai firmes. É uma ordem. No segundo versículo, ele não dá uma ordem. No segundo versículo, ele faz um rogo. No segundo versículo, ele roga. A quem? A Evódia e a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Sintam o mesmo o quê? Então, percebam que este problema interno, esta é uma pergunta que eu fiz propositalmente, que eu quero que você pense
no momento em que você for dar essa aula, no momento que você for estudar, queria que você pensasse nessa pergunta que eu acabei de fazer, para que você possa extrair o melhor do texto. Percebam aqui, ó, sintam o mesmo no Senhor. Agora tem um detalhe aqui. Eles estão enfrentando um problema externo e interno. O problema interno era muito sério. Agora, o que Paulo quer frisar com o termo firmes? Porque o termo firme é um termo militar. Tá? Paulo faz uso de um termo militar. E esse termo é um termo muito importante. Por quê? Porque ele é usado por um soldado. Ele é usado para soldado. Olha o nível de comparação que Paulo está fazendo aqui. Esse termo é usado por um soldado que ia para a batalha para lutar contra o inimigo. Como assim? É um termo que expressava que o soldado devia estar firme, com garra, com ímpeto diante do inimigo. Olha que detalhe. Olha que detalhe. Ele devia estar firme, com grande fúria diante do inimigo. Ele devia se manter firme como um bom soldado no combate. Então o que Paulo quer dizer com esse termo firme? Porque a recomendação é para todos da igreja daqueles dias. É uma recomendação prática. Então qual é a mensagem que Paulo estava trazendo à igreja? A mensagem que Paulo está trazendo à igreja, estou olhando aqui, porque aqui eu tenho toda a visão do texto. A mensagem que Paulo está trazendo à igreja é uma mensagem simples, forte e profunda. Quando eu digo simples, mas ela é uma mensagem profunda. Tá? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a igreja precisava estar firme na fé, como um bom soldado diante do inimigo. Paulo está dizendo que a igreja devia estar firme na doutrina. Paulo estava dizendo que a igreja precisava estar firme nesses dois pontos. Esses tipos de problemas não podia abalar a fé da igreja. Tanto os problemas externos pelos legalistas, pelos libertinos, pelos legalistas que vamos encontrar no capítulo 3, pelos libertinos que vamos também encontrar no capítulo 3. O que Paulo está dizendo? A igreja precisa permanecer firme, independente das circunstâncias, independente dos problemas externos, independente dos problemas internos. A mensagem de Paulo é: independente do sofrimento, vocês precisam estar firmes. Firmes em quem? No Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Não há razão, não há desculpas, tá? Para deixar de ter um compromisso com Deus diante dos problemas e dos ataques que a igreja estava passando. Não importa se os problemas eram internos, não importa se os problemas eram externos, a igreja não podia esmorecer diante daquele problema, mas devia se comportar como um soldado se comporta diante de uma batalha e diante do inimigo. Ou seja, firme, não pode cair daquele padrão, não pode cair daquela posição. Então esta é a primeira recomendação do apóstolo Paulo. A segunda recomendação do apóstolo Paulo, olha aí, ó. Ele quer harmonia no relacionamento. Tá? No versículo 2, ele está dizendo, ó, façam o mesmo no Senhor. Tá? Mas eu queria que você pensasse nesse termo aí que eu fiz a pergunta. Que mesmo é esse? Ele quer harmonia no relacionamento. Ele quer harmonia. Ele quer que haja ordem. Ele suplica, ó, olha, eu quero harmonia aí. Por quê? Porque as irmãs, tá? As irmãs Evódia e Sintique estavam vivendo em desarmonia, estavam vivendo em desacordo. Isso é um detalhe muito importante. Evódia significa doce fragrância. E Sintique
significa boa sorte. Então, o problema aqui era a desarmonia. Elas estavam vivendo desta forma. Elas estavam vivendo totalmente diferente daquilo que o apóstolo Paulo já havia ensinado. Então, qual era o problema da irmã Síndica e da irmã Evódia? O problema estava aqui, em um querer colocar-se acima do outro. Elas estavam colocando em risco, olha a carta de Paulo como é importante, colocando em risco a unidade da igreja. É por isso que Paulo usa o termo militar, porque elas estavam colocando em risco a unidade da igreja. E colocar a unidade da igreja em risco é um perigo muito sério. Então Paulo diz: estai firmes, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para aquele que morreu na cruz por você, olhe para aquele que morreu em seu lugar e ressuscitou o terceiro dia para te justificar. Era isso que Paulo está dizendo. Então não há desculpa para o crente hoje dizer: o irmão está vivendo isso, eu vou desviar, porque o pastor fulano caiu, eu vou desviar, porque o irmão deu problema, fez fofoca, eu vou desviar. Para com isso. Estai firmes no Senhor. A tua fé tem que estar pautada em Cristo. A tua fé tem que estar pautada no Senhor. E no versículo 3, Paulo mostra um ponto importante. Que ponto importante? Qual é o ponto importante que Paulo mostra no versículo 3? Peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, ou que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. O que Paulo está ensinando aqui no versículo 3? Paulo está ensinando que deve haver, Paulo está ensinando a construir pontes, tá? E que na igreja, naqueles dias, havia uma importância de reconciliação. As irmãs não podiam estar uma contra a outra. Elas deviam aproximar-se uma da outra. Por quê? Qual é a mensagem que temos aqui? Não é possível. O que Paulo está ensinando aqui é isso. Que não é possível ter uma comunhão com Deus vertical, isto é, relacionada a Deus, se eu não consigo ter comunhão horizontal. Ou seja, se eu não consigo ter comunhão com o meu próximo. Então não há possibilidade de comunhão com Deus, de estar unido com Deus, se eu estou desunido com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu colega, se eu não consigo me dar bem com o irmão da igreja, se eu quero me aparecer e o outro quer se aparecer de uma forma ou de outra, e há uma discordância muito grande, é tudo pelo orgulho humano. Eu quero dizer uma coisa: não há como ter comunhão vertical se não houver horizontal. É isso que Paulo está dizendo no versículo 3. Agora a grande pergunta que eclode é: por que aquelas irmãs não podiam viver em desunião? Anotem aí. Por que elas não podiam viver desta forma? Por que a desunião é contra? Primeiro, porque a desunião é contra ou contraria a fraternidade da igreja. Segundo, porque a desarmonia é contra a natureza da igreja. Terceiro, ela é contra os sentimentos do apóstolo. Ela vai contra os sentimentos do apóstolo Paulo. Então, vejam as razões, tá? Então, o que Paulo faz aqui? Ele usa a doutrina para exortar, tá? E exorta através da doutrina. E faz uso de um termo escatológico depois. Porque ele diz o quê? Ele diz o quê? Além de desejar que haja pontes, né? Ele vai fazer uso de um termo muito importante depois, lá na frente. Lá na frente ele vai fazer uso de um termo muito importante. Porque ele diz que o nome delas ou deles estão no livro da vida. O que ele está dizendo? Se houver desunião aqui, como é que vai ser lá em cima? Será que entra? Ele faz uso de um termo escatológico.
Pense nisso. Ok? Pense nisso. No versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre. Então, o que temos aqui na terceira recomendação? Paulo, a ordem de Paulo, tá? Paulo está exortando a igreja à alegria. Ele coloca a alegria como um mandamento, porque a alegria aqui está no imperativo, ou seja, é uma ordenança. Regozijai-vos sempre. Existe diferença entre estar alegre e ser alegre. Por quê? Porque a alegria que Paulo está falando aqui é uma alegria ultra circunstancial. Ela independe da circunstância. Eu não sou alegre, eu não estou alegre, eu não sou alegre porque tenho dinheiro no bolso. Eu não sou alegre porque tenho a melhor casa. Eu não sou alegre porque conheço pessoas famosas. Não. Eu sou alegre primeiro, porque tenho Cristo. Sou alegre independente das circunstâncias. Se você tem dinheiro, você é alegre. Se você está desempregado, você é alegre. Se você está passando por circunstâncias difíceis, você está alegre. Então Paulo está falando aqui que a alegria aqui ela é ultra circunstancial. Ou seja, independente dos problemas, lutas, independente disso aí. O que Paulo está dizendo é que a sua alegria deve ser cristocêntrica. Isso é o versículo 4. Então no versículo 3, ele quer que haja uma reconciliação. No versículo 4, a ordem é alegria, está no imperativo. E no versículo 5? No versículo 5, nós temos aqui a quarta recomendação. Tá? Ele diz assim, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens e desperta está o Senhor. O que Paulo está falando aqui? O que ele está falando aqui? Seja a vossa equidade. O que Paulo está dizendo aqui? Seja a vossa moderação. O que Paulo ensina aqui? Aquele que tem alegria no Senhor, uma alegria cristocêntrica, deve ser conhecida pelas pessoas, essa alegria. Mas o que Paulo está dizendo aqui com este termo equidade? O que Paulo está dizendo aqui? Seja a vossa moderação, como talvez possa estar na sua tradução. Estou lendo uma tradução aqui, lendo outra aqui. Seja a vossa moderação notória, seja a vossa equidade conhecida pelos homens. O que tem a ver esse termo? O termo moderação tem a ver com domínio próprio, controle do temperamento. É isso que Paulo está dizendo. Agora, é difícil uma tradução para essa palavra. Os eruditos têm dificuldades em traduzir essa palavra. Os especialistas no grego têm dificuldade em expressar essa palavra ou dar uma palavra exata para ela. Mas tudo que se pode dizer com esta palavra equidade ou moderação, olha que mensagem, tá? O que os eruditos dizem com relação a esse termo? Segundo os eruditos, este termo expressa que aqueles que têm poder para aplicar a lei, ou seja, aqueles que têm poder para aplicar a justiça, em vez de aplicá-la, o que eles fazem? Exerce misericórdia. É a palavra mais próxima para isso. Aí nós temos um exemplo. Aonde? Que exemplo? O exemplo do Evangelho que escreveu João no capítulo 8. Quando trouxeram a mulher adúltera, o que aconteceu? Ela deve morrer. Está escrito na lei, aplica a justiça. E o que Jesus faz? Eles têm o poder nas mãos de aplicar a lei. Porém, exerce a misericórdia. Isso é equidade. Só que isso tornou notório, conhecido. Então o que ele está dizendo? Façam isso, porque perto está o Senhor. Exerçam a misericórdia. Ela seria apedrejada, porém não foi. Então essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está trazendo aos filipenses. Olha a quinta recomendação, no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando no versículo 6, na quinta recomendação,
sobre a ansiedade. O que é ansiedade? Olha o que Paulo está falando, não esteja inquieto por coisa alguma. Ansiedade é uma doença. Aliás, a ansiedade é uma desgraça, tá? É um problema muito sério. O que a ansiedade atinge? Quem a ansiedade atinge? A ansiedade atinge mestre, atinge doutor, atinge advogado, atinge pastor, atinge criança, atinge adulto. A ansiedade atinge todos os tipos de pessoas. Agora, o que é ansiedade? Ansiedade significa estrangulamento, é cortar o oxigênio, é rasgar ao meio. Isso é o significado de ansiedade. Então ele está dizendo, ó, não estáis ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade é a eloquente voz, olha isso aí, é a eloquente voz da incredulidade. E o que ela faz? Ela diminui a sua potencialidade, ela diminui a sua força. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não podem estar ansiosos, porque a ansiedade, além da incredulidade, é a desconfiança de que Deus é o suficiente. Então no versículo 6 ele também vai deixar a sexta recomendação. Ele traz em evidência o problema, mas traz o antídoto para esse problema. Ele traz a solução para esse problema. Então Paulo ele dá um diagnóstico, tá? Paulo traz o diagnóstico, Paulo traz o problema, mas traz como resolver esse problema da ansiedade. Então Paulo começa a trazer o problema para a ansiedade. Qual é o antídoto para a ansiedade? Então ele começa a dizer que o antídoto para a ansiedade não é a autoajuda, não é a força que vem de dentro. Não, a solução não é a autoajuda. A solução não é fazer massagem no seu interior, massagem no seu ego. Então Paulo está dizendo que a força aqui não vem de dentro. Paulo está dizendo que o antídoto para a ansiedade é se entregar a Deus de coração, é se entregar a Deus em oração. Aí Paulo recomenda o que para a ansiedade? Paulo recomenda orações e súplicas. No versículo 6, ó. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Ou seja, a nossa força não vem de dentro, a nossa força vem do alto. É isso que ele está dizendo. Quer resolver o problema da ansiedade? Não dê ouvido à incredulidade. Então Paulo começa a explicar como resolver o problema da ansiedade. Ele diz: seja em tudo conhecido diante de Deus pela oração, ó, todos os seus anseios, seja conhecido diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Olha, temos correlatos aqui, ó, com ação de graças. Aí ele diz, se você fizer tudo isso aqui, olha o que acontece no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações. Vai guardar o seu coração aqui, ó. E também o quê? Os vossos sentimentos em Cristo Jesus, ou os vossos pensamentos, ou a sua mente. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que a paz, ela é divina. A única paz que pode guardar o coração e a mente é do alto. Por quê? Porque ela excede todo entendimento. Ela transcende todo entendimento. É por isso que às vezes nós não entendemos porque pessoas estão acamadas, estão sofrendo, e elas ainda sentem gozo, alegria em Deus. Porque elas já receberam esta paz que só Deus pode produzir. Fica comigo. Que só Deus pode produzir. Então, esse é um exemplo muito sério. Que tipo de paz Paulo está falando? É aquele tipo de paz que Paulo sentia sabendo que ia para a morte. Então, qual é a mensagem que nós temos aqui? Qual é a mensagem que nós temos aqui? Que a paz que Deus tem, mediante a isso que eu acabei de citar no contexto atrás, ela é, anotem aí, anotem, fica comigo. O que é esta paz? Esta paz, ela é a sentinela celestial. O que Paulo está dizendo aqui? O
que Paulo está dizendo com o termo guardará os vossos corações e os vossos sentimentos? Ele está dizendo o seguinte, que o termo guardar, este verbo guardar aqui, é um termo militar também, é um termo militar, ou seja, é a mesma palavra que se coloca para guarda sem sentinela. Qual é a mensagem que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que Deus irá montar uma guarda ao redor da onde? Da sua mente. E ao redor do seu coração. E esta paz vai proteger a sua razão. Esta paz vai proteger os seus sentimentos. Porque do coração procede as saídas da vida. Então ele está dizendo, façam tudo isso que eu estou lhes recomendando. E esta paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e guardará a vossa mente. Isso é batalha espiritual, irmãos. Então ele diz assim, no versículo 8, eu concluo aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes e ouvistes, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então deixa Deus montar essa sentinela celestial ao redor do teu coração e da tua mente. Deus te abençoe. Até a próxima.